Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre um termo muito importante, algo essencial para a nossa vida hoje, que é a eletricidade. Mas será de onde surgiu? Primeiramente, vamos falar do surgimento da palavra. Eletricidade, ela deriva do grego elétron. Esse termo ele faz referência à palavra âmbar. O âmbar é uma resina fóssil. Os elétrons, eles são responsáveis pela maioria das interações elétricas. Quanto mais afastados esses elétrons estiverem do núcleo, maior é a liberdade de interação desses elétrons. Os elétrons, eles ficam onde? Eles estão presentes nos átomos. Átomo é a menor partícula da matéria. Então, o átomo, ele é formado, ele é constituído de algumas partículas. Quais são elas? Nós temos os prótons, que ficam no centro, né, desse núcleo, estão representados em azul. Esses prótons têm carga elétrica positiva. Os nêutrons, que estão representados de vermelho, eles não possuem carga elétrica, por isso eles são neutros, e aí recebem o nome de nêutrons. Já os elétrons, que ficam nas regiões afastadas do núcleo, eles têm partículas negativas. E as partículas, quando elas são eletrizadas, como elétrons e prótons, nós vamos chamar de carga elétrica. Então, eu posso dizer que o nêutron não tem carga elétrica. Quando possuem cargas negativas, ou seja, eu tenho dois objetos, dois materiais, e esses dois materiais possuem cargas elétricas negativas, eles vão se repelir, ou seja, se afastar. Da mesma forma, aqueles dois materiais que possuírem cargas positivas também se repelem, se afastam. Agora, quando os dois materiais possuem cargas diferentes, ou seja, um possui carga positiva e o outro carga negativa, aí eles se atraem. Então, eu posso dizer que cargas com sinais contrários se atraem, positivo e negativo. Alguns materiais, eles vão receber o nome de condutores. Já outros materiais vão receber o nome de isolantes. Vamos ver um pouquinho a diferença. Condutores de eletricidade é onde há facilidade de movimento das cargas elétricas. Já os isolantes é quando não tem um meio propício, quando esse meio não há facilidade de movimento das cargas elétricas. Aí nós dizemos que eles são isolantes. Bons condutores de eletricidade. Aqui nós temos alguns exemplos. Os metais, por exemplo, são ótimos condutores de eletricidade. A água do mar e dos rios pela presença de sais, o nosso corpo, ou seja, o corpo humano, bom condutor de eletricidade. Você já encostou em alguém e levou um choquinho? Pois é, você é um bom condutor de eletricidade. E também a grafite é um ótimo condutor de eletricidade. Agora nós iremos ver aqueles que não são bons condutores, ou seja, maus condutores de eletricidade. São eles a borracha, o algodão, o vidro e também a madeira seca. Como eletrizar um corpo? Nós temos algumas formas. Uma delas é chamada de eletrização por atrito. Aqui nós temos um exemplo. Um vidro que está neutro, um bastão de vidro. Uma lã que está neutra. E à medida que eu começo a esfregar essa lã nesse vidro, ele vai se eletrizar. Olha só. O que é isso, professora? Como assim ele vai se eletrizar? O vidro passa a ficar com uma carga positiva e a lã com carga negativa. Ou seja, eles passam a se atrair. Eletrização por atrito. Agora aqui, nós tratamos de uma eletrização por contato. Olha só. Essa moça aí ficou um pouquinho arrepiada, né? Olha o seu cabelo. O que houve aí? Uma eletrização por contato. Ela tocou num corpo eletrizado. Aqui nós temos uma eletrização por indução, que é o caso dos raios e trovões.
Corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado de um número significativo de partículas carregadas eletricamente. Aqui na imagem acima nós temos um movimento desordenado. Na imagem abaixo, representa uma bateria. Olha lá, um polo positivo e um polo negativo. O movimento está ordenado. Então, aqui nós temos corrente elétrica. Na pilha, a mesma coisa. Nós temos um polo da pilha negativo e outro polo positivo. Então, dessa forma, nós temos uma corrente elétrica que acaba acendendo uma lâmpada. No Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, a corrente elétrica é medida em ampere. Por que esse nome ampere? Graças a um estudioso, a um físico chamado André-Marie Ampère. Por isso recebeu esse nome, essa unidade. Efeitos da corrente elétrica. Uma corrente elétrica ela pode propiciar algumas situações. Ela pode ter um efeito luminoso, ou seja, uma corrente elétrica acende uma lâmpada. Mas também pode ter um efeito químico. Aqui nós temos, por exemplo, uma solução, né? E pilhas. Mas também pode ter um efeito térmico. Então, a corrente elétrica pode fazer aquecer a água que sai do meu chuveiro. Mas também pode ter um efeito fisiológico. Um choque, por exemplo. Eu sou a professora Jéssica Oliveira. Esse é o nosso conteúdo de eletricidade. Até a nossa próxima aula.